Fala pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui, espero que vocês estejam bem. Hoje pessoal, a gente vai trabalhar na ideia de ângulos e retas, então eu queria muito que vocês dessem uma lida sobre esse capítulo aqui. Eu vou estar explicando algumas coisinhas para vocês que muitas vezes passam sem a gente pegar aqui a compreensão devida, tá? Então aqui a gente tem as representações de ângulos, tá? O ângulo A, o ângulo B, C e D. Aqui a gente tem a transversal e uma reta R. Aqui a gente tem uma reta S e essa transversal T cortando ela aqui, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, ângulos alternos, internos, colaterais, a gente vai estar vendo tudo isso. Antes aqui ele vai trabalhar a ideia de ângulos OPV, opostos pelo vértice, tá? OPV, tá bom? O que significa um ângulo OPV, por exemplo? Qual é o vértice aqui, pessoal? Entre o R e o T, entre essas duas retas aqui, qual é o vértice? Onde eles estão se encontrando? Onde tem uma ponta aqui, um ponto, ó, aqui, não é? Então, se eles estão se encontrando aqui, o OPV vai ser, ó, o A com o C, tá bom? Aqui, ó, A e C. Por que A e C? Porque se fosse A e D, eles não estão opostos, tá? Eles estão vizinhos, ó, tá do lado, tá? Então trabalha essa ideia de vizinho, igual a gente faz com diagonal, quando a gente tem um quadrado, né? E a gente fala assim, não, diagonal não pode ser o lado que está vizinho, diagonal vai ser o que liga, a reta que liga um vértice ao outro, sem ser o outro ponto, um vértice a um outro vértice, sem ser o vértice que está do lado dela, né? Então aqui a gente tem, ó, o A tem o vizinho D, então esse aqui não é oposto a ele, é vizinho. O C não é vizinho. Agora o C é como se estivesse do outro lado da rua, tá? Então o oposto aqui dele, tá? Um de frente para o outro. Eu vou evitar falar muitas coisas, pessoal, para vocês irem tirando conclusões, tá bom? Então é muito importante que vocês olhem aqui e falem, ah, eu acho que, não sei, o X e o Z também são OPV, o W e o Y também são OPV. Vocês vão tirando a conclusão, vocês vão vendo se tem alguma coisa aqui que vocês lembram sobre a propriedade dos OPV, né? E aí a gente vai lendo e vocês vão relembrando, tá? Vai lendo e vai vendo que existem umas certas propriedades que são bem importantes e a gente acaba esquecendo, tá? Por exemplo, se você medir com o transferidor, A mais B, 180, tá? A e o vizinho dele aqui, ó. Tá dando para ver? Então, se eu fizer C e o D, sabendo que tudo isso daqui é uma volta inteira e que uma volta inteira tem quantos graus? Pensa aí, uma volta inteira. Meia volta tem 180, uma volta inteira vai ter quanto? Uma volta inteira vai ter 360. Então, se você tem 180 aqui, pessoal, quanto falta para fazer 360? Mais 180, tá bom? Então, cortou, parte de cima 180, parte de baixo 180. Ou lado direito 180, lado esquerdo 180, tá bom? Então, mesma coisa aqui, ó. A gente pode concluir que x mais y tem 180, será? Ó, já está falando aqui, tá bom? Então, z mais w, 180. Ah, professor, então se eu fizer aqui, ó, y mais z também vai dar 180? X mais w também vai dar 180? Então, a gente vai começar a trabalhar as ideias aqui. Aqui ele não fala do complementar, tá? Complementar é um ângulo mais o outro dando 90 graus, tá bom? Aqui, no caso, ele trabalha a ideia de suplementar, tá? Esse mais esse, ou seja, x e y são suplementares. A e B são suplementares, tá? Então, o que é um ângulo suplementar? A soma deles vai dar 180 graus, tá bom? Ângulo suplementar, soma igual a 180 graus. Então, a gente trabalhou a ideia de ângulos opostos pelo vértice, trabalhou a ideia de ângulos suplementares e aqui a gente vai mostrar um pouco sobre a classificação dos ângulos, tá? Então eu tenho um ângulo na parte de cima e um na parte de baixo. Como é que eu falo? Como é que eu pergunto para você? Eu quero o ângulo que está
na posição contrária do A. Fica um pouco complicado. Então para isso a gente tem algumas nomenclaturas, tá bom, pessoal? Então vai fazer assim, ó. Olha aqui. Ângulos correspondentes, ângulos alternos e ângulos colaterais. Bom, por aqui, pessoal, você consegue já trabalhar algumas ideias, tá? Parando aqui você já, poxa, correspondente, alternos, colaterais. Você já pensa na ideia, alternos, então estão alternando, tá? Correspondentes e colaterais, mesmo lado, tá? Então você pensa assim, mesmo lado, aí vem uma outra classificação, tá? Esse daqui não tem os correspondentes. Agora aqui os alternos tem interno e externo. Olha para cá, ó, de novo, para a gente não revelar a resposta ali. Qual que é, pessoal, interno aqui? Pensa assim, o interno é o que está entre essas duas retas, tá bom? Então, ó, o C é um ângulo interno, o D é um ângulo interno, tá bom? O X interno, Y interno e o Z não está mais interno, tá? Finge que ele saiu aqui dessa nossa casinha aqui, então ele é um ângulo externo, tá bom? E o W também externo, A externo e B também externo, tá bom? Então a gente vai lá trabalhar as classificações agora. Ângulos correspondentes, pessoal, é o mesmo ângulo do outro lado, tá? É o mesmo ângulo na outra reta. Então você vai falar, professor, por isso que não tem alterno, quer dizer, é por isso que não tem interno nem externo, né? Exatamente, tá? Porque é o mesmo ângulo, tá? Aqui é o A, então vou querer o mesmo A dessa outra reta aqui. Se eu fizesse aqui, botasse os mesmos nomes, onde ficaria o A, onde ficaria o B, o C e o D, tá bom? Então, ó, qual é o ângulo correspondente ao ângulo A? Qual é o ângulo que está ocupando a posição do ângulo A na reta S, tá bom? Fiz a transversal T, tem uma reta R, tem uma reta S. Aqui a gente não está trabalhando a ideia de paralelos ainda, tá? Então é só para localização e classificação. Então olha só, eu tenho a reta R, a transversal T corta ela e forma aqui 4 ângulos, tá? Cortou, encontro de duas retas, a gente tem sempre 4 ângulos. E aí, se eu fizesse aqui o mesmo desenho, a mesma nomenclatura na reta S, quem estaria ocupando a posição do A? O X. Quem está ocupando a posição do C? O Z. Então, ó, C e Z, tá bom? Quem está ocupando a posição do B? O Y. Quem está ocupando a posição do D? O W. Tá? Então, o D, W. Pessoal, eu gosto muito que vocês trabalhem com o livro, tá? E eu estou explicando de acordo com o livro, não de acordo com o meu material ou de acordo com alguma coisa que eu tenho aqui preparado para vocês, porque o livro vocês vão consultar, tá bom? E assim, é colorido, tá? É tudo bem desenhado, bem didático para vocês. As pessoas que preparam o livro são pessoas bem capacitadas e buscam fazer com que o entendimento seja mais simples o possível para vocês, tá? Então é por isso que eu gosto muito que vocês trabalhem o livro. Pessoal, agora vamos para os ângulos alternos. Alterno, esse começo aqui, alternar, né, pessoal? Então tá alternando, alterno tá alternando. Eu quero alterno interno. Se eu tenho D, quem é o alterno do D? Seria o C, né? Tá do outro lado. Só que eu quero, sempre que a gente trabalha isso, a gente trabalha entre duas retas, tá bom? Então, por exemplo, correspondente entre duas retas, alternos. Internos vão ser entre duas retas, só que vão ser os que estão dentro. Então eu tenho o D, qual é o alterno a ele? O X. Eu tenho o C, qual é o alterno interno a ele? O Y, tá bom? Tranquilo, pessoal? E agora eu vou para o externo. Gente, eu falei, interno está dentro da casinha e o externo está fora, tá bom? Então, falou de externo, pessoal, não pensa assim, tem o A aqui, então tem que ser esse cara do lado de cá. Teria que ser o Y, não, tá bom? Externos. Quando falar de externo, ó, você faz exatamente o que o livro fez. Você elimina os internos. Ele está pedindo só os externos, então vou botar um papel aqui, vou tampar os ângulos que estão aqui dentro, porque só interessa o que é externo. Externo ao A, alterno. Então, se eu tenho um ângulo alterno, não pode ser na mesma posição, tá bom? Não vai ser na mesma posição.
Então, se é alterno, está alternando a posição e é externo, só pode ser o W. Tá? Alterno, mudo a posição. Externo, do lado de fora. Tá bom? Agora vamos para a última classificaçãozinha, ângulos colaterais. Colaterais, pessoal, o que que pensa? Mesmo lado, tá bom? Então, descendo aqui, qual é o mesmo ângulo? Qual é o ângulo que está do mesmo lado do C? Ah, professor, tem o X e tem o Z, mas eu estou falando interno. Se falei interno, tampa os externos. Os externos não interessam para a gente, tá bom? Então, se eu tenho ângulos colaterais, mesmo lado, tá bom? Então, vai ser o C e o X. Vai ser o D com o Y, tá bom? Eles são colaterais, estão do mesmo lado e eles são internos, tá bom? E agora, colaterais externos. Tampei a parte de dentro, tampei, não quero saber da parte de dentro aqui, e vou saber quem é os colaterais, quem está do mesmo lado que o A, o Z, tá bom? Por que não pode ser o X? Porque é externo. Quando ele fala externo, a gente tampou aqui, ó. Então, quando a gente tampa, falou externo, não interessa quem está aqui, não interessa os internos. Então, vai ser o A com o Z e vai ser o B com o W, tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Principalmente lá no fórum, que fica mais fácil de visualizar e responder vocês mais rápido, tá bom, gente? Então, tchau, tchau.